Todos, nós vamos aí iniciar a lição 3 do Missionário da Luz, intitulado como Desenvolvimento Mediúnico. Nessa lição, ele começa agora a partir dos esclarecimentos que teve no segundo aí sobre epífice, esses negócios, e agora o André Luiz vai ser convidado a participar de um desenvolvimento mediúnico. E as narrativas dele já começa a trazer para nós uma responsabilidade maior, uma disciplina que nós temos que ter para conosco, para que nós possamos desenvolver essa mediunidade que ele fala. Então ele fala aqui, para início, ele fala que os servidores, os serviços particulares, não proporcionava para ele o ensejo de excursões dilatadas, frequentes, em companhia de Alexandre. Mas, entretanto, que ele valia de todas as folgas que ele tinha ali no trabalho comum, ele tinha consciência que havia sempre muito o que aprender. Muito o que aprender. Então, já trazendo para nós a respeito disso aí, né? Que toda oportunidade que a gente tem de estar em companhia de alguém mais esclarecido que nós estamos, com oportunidade de estudos, de alguma forma, nós temos que estar disposto a ir, a participar disso aí, para que nós possamos crescer, a aprender sempre, né? E ele fala aqui que ele, com isso aí, ele tinha enorme prazer a isso, né? Ele fala que constitui enorme satisfação em seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. E aí Alexandre começa a fazer o convite para ele, né? Fala assim, ó, hoje à noite nós vamos ter aí uma demonstração de desenvolvimento mediúnico. Ele também dá novamente uma exemplificação como a gente deve ser. Ele fala, ó, guardei as instruções com interesse e no instante indicado compareci ao grupo, né? Ele dá em termos de pontualidade, de estar interessado na conversação, certo? Tudo isso para que nós possamos já captar o que nós temos que fazer para melhorar o nosso brilho mediúnico, né? E aí, ele fala que assim que ele chegou no grupo lá, ele viu que os ingressos ali de companheiros desencarnados que estavam no trabalho lá já era grande, era muito grande ali. Antes de chegar aos encarnados já tinha muita movimentação ali, a movimentação era grande e o número consideráveis de trabalhadores. E ele fala que era muito serviço de natureza espiritual, né? Que admirava ali a característica dos socorros magnéticos dispensados para entidades sofredoras. Aí Alexandre acentuou para ele, falando que por enquanto ali eles aproveitavam muito mais, era muito mais frutífero no ciclo dos encarnados infelizes o trabalho. Que então a atividade ali das beneficências era voltada muito mais para esse tipo de espíritos, né? Aí ele fala a respeito de nós encarnados, né? Falou, porque os encarnados aqui, mesmo aqueles que se interessam ainda pela prática espiritista, muito raramente se dispõem de interesse, se dispõe com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos da nossa cooperação, né?
já nos chamando, o Alexandre nos chamando a primeira atenção nossa aí a respeito disso, né? Para nós virmos com vontade, com mais centrado nos trabalhos, né, nas nossas casas, né? Aí ele deu uma pausa e prosseguiu, falando que é muito lenta a nossa transição entre a espiritualidade superior. Que nós, ele até cita aqui que nós temos aqui, entre o homem e a espiritualidade maior, há um oceano de palavra por algumas gotas de ação, né? A gente fica imaginando um oceano e aí nós colocando alguma gotinha só de ação. Isso é muito constrangedor da gente estar escutando isso aí, né? Tá lendo um negócio desse, né? Aí o André, nesse instante, deram ali a entrada nas primeiras pessoas, né, de encarnados. E também já para nós termos ficar antenado a respeito de conversa, que a gente começa a ter antes de começar os trabalhos da casa, né? Já foi confirmado aqui nessa conversa aqui a respeito disso, né? Que muito antes de nós estarmos aqui, a espiritualidade já está em atividade, né? Em atividade. Aí essa conversação que chega aqui, a gente estudando, a gente vê que nós culpamos a espiritualidade por não aproveitar nós. Não é a espiritualidade que espera a nossa vontade para que eles ajudam a gente, né? Então é até bom a gente ler aqui essa conversação, né? Aí começa aqui, ó. Veremos hoje, exclamou um senhor de extenso bigode. Veremos hoje se teremos sorte, boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? É pena, respondia um outro senhor. As dificuldades desencorajam de fato. Parece que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo de manifestações iniciais. E André fala aqui que a palestra ainda continuava ali, interessante e pitoresca. E ali, alguns minutos, começou a entrar mais pessoas, tal, e o diretor começou a sessão de desenvolvimento. O diretor ali proferiu uma prece, onde todo mundo ali acompanhou, né? Ele cita ali que tinha 18 pessoas, mantinham ali a expectativa, né? Aí o Alexandre começa a falar a respeito do desenvolvimento deles, né? Explicou Alexandre, pretende a psicografia. Outros pretende a mediunidade de incorporação. Aí outra atenção para nós, né? Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas, né? Funções fisiológicas acontecem, né? É como você tomar muita água, você vai ter que ir no banheiro. E aqui é totalmente diferente, né? Poderes psíquicos exigem o quê? Que ele fala mais aqui embaixo, né? Procede de disciplina
educação, esforço e perseverança, né? A gente vê que a disciplina não é dividida agora em pontuação e assiduidade na casa, e sim disciplina em quê? Em pensamento, em comportamento lá fora. Já vim preparado para um momento deste, né? Educação no quê? Também no pensamento, educação em tudo na nossa vida, para que aconteça, né? Esforço, o que é? Realmente ter o esforço e a perseverança em termos de estudo, de conhecimento, tudo isso. Ele fala aqui, nós que estamos na quarta-feira estudando o Atos dos Apóstolos com Emmanuel, a gente vê aquele, a mediunidade construtiva é língua de fogo do Espírito Santo, luz divina. Isso aí, relembrando lá no Atos dos Apóstolos, os apóstolos estavam afinadíssimo a fim de propagar a palavra de Jesus, o comentário de Jesus. E isso manifestou essa língua de fogo neles. Ele fala que a mediunidade é a mesma coisa. É a mesma coisa, para que nós precisamos conservar o pavio aceso do amor cristão, né? Do amor cristão, esse mesmo amor que os apóstolos tiveram, né? E nós precisamos ter a mesma coisa. Fala aqui, o azeite da boa vontade pura. Eu acho que esse puro aí acaba ficando muito mais com essa boa vontade de estar vindo a estudo, que está vindo num centro espírita, que é a boa vontade, a pura vontade é no estudo mesmo, você pegar afinco, tentar descobrir as mazelas da gente, ir tosando mesmo e procurar nos aperfeiçoar. Esse que é a boa vontade pura mesmo, que acho que ele fala aqui, né? E ele faz um alerta para a gente, né? Porque sem essa preparação necessária, ele fala que aqui geralmente essa excursão com o reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos da sombra, né? Quando você não está preparado com essa disciplina, com essa educação, com esse esforço, com essa perseverança, o que acontece com a gente? Nós vamos, às vezes, captar, sim, a mediunidade, o reino invisível, mas grau abaixo. Grau abaixo. E isso, ele fala aqui, alcançando grandes sensações e depois embaraçam nas perplexidade dolorosa, que fazem descobertas surpreendentes e acaba aí na ansiedade e nas dúvidas sem fim. Fala que ninguém pode trair a lei impunemente. E para subir de ascensão na espiritualidade, o espírito não pode dispensar o esforço de si próprio, né? De si mesmo, no aprimoramento íntimo, que é o que ele fala, disciplina, disciplina, disciplina ali. Então é isso que a gente precisa, né? E aí ele pega e coloca em prática tudo aquilo para André Luiz ver e nós também vermos agora, né? Aí dirigindo a maneira especial, mostra todo mundo ali, né? E recomendam, observamos. E posta ali perto de um rapaz que esperava ali de lápis em punho, mergulhado em profundo silêncio, né? Aí você vê o equívoco, né? A pessoa está num estudo mediúnico e achando que só o silêncio e o lápis na mão, que depois o resto é com a espiritualidade. Aí ele
oferece ali os poderes, né, vigorosos de auxílios magnéticos aí ao André Luiz, e aí ele contempla com atenção o rapaz, né, que os núcleos glandulares deles emitiam ali pálidas irradiações. E a epífise, principalmente, ele fala que semelhava-se aqui a uma semente algo luminoso. Quer dizer, não estava preparado o suficiente para aquilo ali que ele estava querendo, né? Para aquilo que ele estava querendo. E aí, o Alexandre fala para o André olhar ali o aparelho genital desse rapaz. Eu li ali, né, vi na internet ali, o aparelho genital vem da bexiga até embaixo ali, toda aquela, até chegando ali a próstata, tudo aquilo ali é o aparelho genital. E aí, quando o André Luiz olha o aparelho genital dele, ele fala aqui que ficou assustado, estupefado, né? Que as glândulas geradoras ali emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia ali abafada por aluviões de corpos negros, corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Se mobilizavam ali e ficavam ali, e começava ali a movimentação na bexiga urinária, vibrando ao longo de todo o cordão espermático, formando ali uma colônia compacta nas vesículas seminais, na próstata e nas massas mucosas uretrais. E invadiu ali os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as, né? Para realmente... Aí, ele vê ali que as mais vigorosas esferas microscópicas situavam ali no epidítimo, onde absorvia mafélicas os embriões delicados da vida orgânica. Ali ele pegava ali os embriões pequeninos, assim que formava já para destruir, né? Para aniquilar ali. E André Luiz ficou assombrado com tudo aquilo ali, né? Porque ele não conhecia aquele tipo de bactéria que ele achava que era alguma coisa. E ali ele falou, meu Deus do céu, o que significa esses pequenos seres escuros? Que parecia ali um grudado no outro ali, na mesma faína ali de destruição, de acabar ali com as coisas, né? E ali, ele fazia ali será que aquilo ali era uma expressão mal conhecida da sífilis? Ele pensava, né? E ele falava aqui que anunciou semelhante indagação, pensamento íntimo, e explicou para ele o Alexandre, sem que ele dirigisse a palavra falada, né? Não, André, não temos sobre os olhos o espiroqueta de Chaldin, que é a sífilis, né? Nem qualquer forma suscetíveis de análise material por bacteriologista humanos, certo? Ele fala que não tem, no dicionário médico do mundo, não tem um nome adequado para aquela larva ali, né? Então ele fala assim, vamos chamar ela simplesmente de larva, E aí ele começa a explicar por que está acontecendo tudo aquilo ali. E ele fala que o nosso companheiro que está ali, ele está sendo, aquilo ali está acontecendo com ele devido ele não conseguir educar os seus pensamentos, as suas formas de emoções próprias ali a respeito do sexo,
né? Através de experiências sexuais ali variadas, e também, tendo esse pensamento, ele também tem o contato com entidades grosseiras, que se afinam à predileção dele ali, né? Que é porque ele pensa naquilo, ele chama esse tipo de entidade para ele, né? E aquilo ali fica ali, aquelas entidades ficam ali como se fosse, de maneiras ali imperceptíveis, vampirizando ali realmente aqueles pensamentos deles, aquelas práticas deles, né? E Alexandre fala que aquele nosso amigo, ele não compreende ainda a respeito que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Ele não capacitou que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, né? Ele fala aqui que também todas as notícias a respeito de educação, de pensamento, essas coisas, ele acredita que são aí lições de aspecto dogmático, né? Que não tem nada a ver, a vida sexual dele com espiritualidade. E isso acaba prejudicando ele, né? Ele fala que isso aí é só no exame da fé religiosa, esse tudo que ele divide muito. A pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si, né? Então ele não está entendendo que o corpo é espírito, é uma vivência, é uma existência, e a existência tem que ser de crescimento e de crescimento de pensamento. Esquece de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. Aí ele fala, o erro do nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando toda a manifestação psicofísicas se deriva da influência espiritual. Aí o André Luiz fala que um novo mundo de pensamento raiava ali o ser, né? Que aí que ele começava a definição aí que mais franca do que havia sido o incógnita para ele no capítulo da patologia em geral. E aí eu encerro aqui o capítulo e ali vai ter continuação a semana que vem a esse capítulo, né? E a gente tira a conclusão que precisamos muito disciplina a respeito de mediunidade, né? De estarmos interessados a nos melhorar, a sempre estar com o pensamento ligado mesmo às coisas boas, né? Para que nós possamos ter um aproveitamento melhor a respeito da mediunidade, a respeito da espiritualidade. A gente vê que a espiritualidade está aqui para nos auxiliar. E muitas das vezes, praticamente raras vezes, a gente consegue o benefício da espiritualidade devido a nossas indisciplinas. Que no capítulo vem mais indisciplinas aí a respeito disso. Hoje nós falamos sobre o sexo, mas vai vir outros chamamentos aí para atenção nossa. Obrigado. Bom dia.